boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 63, ano 2. É a nossa edição 63. E hoje tratando novamente do tema Direito do Trabalho, como será o futuro do direito do trabalho, como será o nosso futuro. E já temos aí Marcelo chegando, direto de Campos do Jordão, Luciano, Sérgio Sampaio, está recebendo algumas pessoas, Guilherme Fernandes, direto de Cunha, grande Gui, feliz com a vitória do Palmeiras, né? Tô até com gravata verde hoje. Gente, hoje a gente faz o programa de número 63 programas Direito em Pauta. E a pauta de hoje é Direito do Trabalho, como será o futuro. Com tantas mudanças, com tantas perspectivas, e lembrando que o direito do trabalho ele acaba afetando a todos nós, né? Independente de você ser empregado ou não, o direito do trabalho acaba afetando todo mundo. Hoje eu recebo o professor Rodolfo Pamplona Filho. Professor Rodolfo Pamplona Filho é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador e é professor. Fernanda Morello, bom te ver, Fernanda. Hanai, quanto tempo, tudo bem? É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente já inicia com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Para mim, uma alegria, uma honra recebê-lo no programa Direito em Pauta. Vamos falar desse tema. Já falamos algumas vezes aqui de direito do trabalho, do futuro do direito do trabalho, e como o tema é muito relevante para o dia a dia, a gente, obviamente, que precisa falar sempre desse tema, porque o tema não se esgota. Thaís, querida, tudo bem? Élida, vamos lá, já já a gente chama o doutor Rodolfo Pamplona. Tudo bem, Berenice? Gente, é com muita alegria que a gente dá continuidade ao programa Direito em Pauta, edição número 63. São 63 edições, sempre com acompanhamento de vocês, que estão aí, né, meus seguidores fiéis, que sempre acompanham os programas. E a gente procura trazer um programa da maior qualidade, buscando sempre pessoas com alto gabarito e conhecimento jurídico, para que divida conosco esse horário. O doutor Rodolfo já apareceu por aí, já pediu para participar ao vivo, eu já vou recebê-lo. Será uma grande alegria e uma honra receber o doutor Rodolfo Pamplona Filho, juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, terra abençoada. Doutor Rodolfo Pamplona Filho, que alegria, que honra, que satisfação, que felicidade. Eu que sou seu fã, que acompanho as suas lives há tanto tempo, e hoje tenho a alegria e a satisfação de recebê-lo aqui no programa Direito em Pauta. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu querido Constantino. Que prazer poder participar finalmente aqui deste programa. E, meu amigo, olha, eu hoje, sabe, aquele dia de cão eu tive hoje, fiz audiência hoje de manhã cedo, a audiência demorou demais, emendei a audiência já com aula na UFBA, terminei a aula, fiquei sentenciando os processos, saí correndo, tive a reunião presencial aqui na Rádio Educadora da Bahia, de um projeto musical maravilhoso. Vou falar com o pessoal aqui, que eu estou de novo meu parceiro musical com o Maguinho, e saí correndo para tentar chegar em casa, para estar 7 horas em ponto aqui. Eu não consegui, aí eu vim para cá, para o escritório de Maguinho, por acaso meus livros estão aqui também, né? E aqui, de Maguinho de Rita, e aí eu disse, vou participar dessa live de qualquer forma. Por isso que eu mandei um áudio lá no direct do Instagram para você. Olha, eu estou chegando, estou revisando um pouquinho aqui, vou respirar, mas eu estou à sua disposição agora, sentadinho, bonitinho, menino bem comportado, à disposição para conversarmos essa noite aqui, à sua disposição. Você manda e eu estou aqui à disposição para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Estamos juntos aí. E muita gente entrando ao vivo aqui. Estou muito feliz, estou vendo muita gente boa participando aqui. Já vi aqui
a professora Adriana Aureliano, que foi me orientando no mestrado, minha colega na Universidade Federal da Bahia, e entre várias outras pessoas aqui. Um beijo a todos e todas. Constantino, você, mano. Vamos lá. Eu vou rapidamente só passar algumas das suas qualificações. Eu sempre digo isso. Eu tenho tido a sorte e o privilégio de ter comigo aqui pessoas que, se eu for ler o currículo todo e a realização jurídica, a gente passa uma live só fazendo isso. Mas, repetindo, doutor Pamplona é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, é professor em diversas universidades, na Unifax, professor de mestrado, professor de doutorado na Universidade Federal da Bahia, coordenador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito, do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do CRS, do CERS, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC, especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, já foi seu presidente, atualmente é presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, Academia Brasileira de Direito Civil, Instituto Brasileiro de Direito da Família, Instituto Brasileiro de Direito Civil. Ou seja, estamos diante de uma fera do direito. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Como é que se inicia, doutor Pamplona, a sua ligação com a área jurídica? Olha, como começou minha ligação com a área jurídica? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque eu sempre fui aquilo que os meus alunos hoje chamam de nerd, que as pessoas da nossa geração chamam de CDF, né? Um menino que era aquele menino estudioso, que eu gostava de estudar tudo, matemática, física, química, português. Eu gostava de estudar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma característica que era muito da minha personalidade. Eu não tinha panelinha, não tinha grupinho. Eu me dava bem com todo mundo, sabe? Então, é muito comum nos jovens terem essas galeras, esses grupos, esses guetos, cada um não se misturando, e eu entrava com todo mundo. Então, eu gostava, andava com os músicos, andava com os atletas, andava com os estudiosos, andava com os alternativos. E quando eu fui fazer direito, eu não sabia direito o que eu ia fazer, não, sabe? Porque as pessoas gostavam muito, queriam que eu fizesse engenharia, porque eu era muito bom em matemática, era um curso muito prestigiado na época, mas meu pai tem uma história pessoal muito interessante, né? Ele já é falecido, mas ele fez vestibular com 52 anos, né? Depois de fazer supletivo, ele se formou com 56, e ele tinha muito orgulho de ter feito direito. E ele me levava para essa faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu, pequenininho, né? Minha mãe era professora primária aqui na Bahia, aqui em Salvador, aí na ilha de Itaparica. E às vezes não tinha babá, me levava para aula. E eu assistia às aulas pequenininho. E eu gostava daquela faculdade. Aí, de repente, aquela lembrança, aquela relação com meu pai me fez optar, não sabia se eu fazia direito, engenharia, composição, regência, né? Eu ia ser rico em Morro de São Paulo. Aí eu, de repente, resolvi fazer direito. E dei muita sorte no direito. Estive no momento certo, na hora certa. Eu fui da geração que ainda conseguiu se formar em 4 anos, né? Em 8 semestres. Né? Me formei sendo servidor da Justiça do Trabalho, porque com 19 anos meu pai teve um infarto e a gente entrou em desespero do ponto de vista econômico, né? Então, a gente meu pai era assalariado, era a única forma que tínhamos. Então, eu meti a cara nos estudos e estudei para servidor de nível médio da Justiça do Trabalho, né? Chamava auxiliar judiciário, hoje chama-se técnico judiciário, e dei a sorte, passei em primeiro lugar e fui emancipado. Com 19 anos, virei servidor público federal e me apaixonei pela Justiça do Trabalho, né? Porque quando eu entrei na faculdade, a minha primeira paixão sempre foi o direito civil, né? Mas, na vida prática, conhecer o direito do trabalho, antes mesmo de estudar na faculdade, fez algo que foi um diferencial na minha vida. Então, eu, na própria graduação, disse, eu vou ser juiz do trabalho, vou fazer concurso. E aí dei sorte novamente, porque eu me formei em 4 de fevereiro de 95, abri o concurso para juiz na mesma semana. E aí não tinha um interstício na época, eu me inscrevi e me tornei juiz com 5 meses e 6 dias de formado,
né, no dia 10 de julho de 95. E aqui estou, né, na magistratura desde então e logo depois no magistério formal. Né? Para mim é um prazer enorme conjugar essas duas áreas de atuação. Na verdade, eu diria que foi sorte do direito, né? Bem, Foi eu sorte do posso direito. dizer que tive uma satisfação de conseguir obter resultados muito rápido, claro que com estudo direcionado, eu realmente acredito profundamente que o estudo emancipa, é o estudo que nos diferencia, porque para você poder ter uma boa qualidade de vida, né, ou conseguir angariar alguma estabilidade econômica, ainda mais num país tão complicado como o nosso, ou você nasce rico, ou você ganha na loteria, ou você casa com alguém rico. Eu não fiz nenhuma das três, então eu tive que estudar, trabalhar, e aí fui conseguindo, pouco a pouco, a minha independência. Que legal. O senhor falou da magistratura e falou do magistério, né? Vamos lá. Se eu tivesse que escolher hoje, só pudesse ficar com um dos dois. Pergunta. Aquela pergunta com a faca no pescoço, né? É essa mesmo. Eu digo, Dá para escolher ou não? Faca do pescoço. Dá para escolher ou não? É muito difícil dizer qual eu escolheria. Eu gosto muito das duas. Eu quero convidar todos os seus seguidores que eventualmente estejam ainda na graduação, ou mesmo já advogados, queiram pegar um pouco da prática telepresencial para assistir audiência comigo. Manda um direct no Instagram, eu dou o link da sala de audiências. Eu gosto muito, na condição de magistrado, de poder também instruir, orientar, direcionar os novos talentos. Né? Eu gosto muito de atuar na magistratura, mas eu costumo dizer que eu estou juiz há 26 anos e a minha geração só vai sair na expulsória. Acho que não vai ter aposentadoria para mim. Mas eu sou professor. Então, se eu tivesse que escolher entre uma e outra, se fosse todos nas mesmas condições, na mesma forma de remuneração, mesma quantidade de trabalho, sem sombra de dúvida, eu seria professor. Né? Ser professor é ter a consciência de que o futuro de seus alunos passa por suas mãos. E essa é uma responsabilidade que eu assumo com muita honra. Parabéns. Vamos lá. Quais as dores de ser juiz do trabalho em 2021? As dores de ser juiz do trabalho em 2021. Bem, sem sombra de dúvida, 2020 e 2021, porque parece que é um ano que não houve a transição, é um período muito complicado, né? Da pandemia, do isolamento, dos desenvolvimentos de novas patologias físicas e mentais. Nós ainda estamos num mundo bipolarizado, né, em que discursos de ódio estão cada vez mais frequentes. E aí, ser juiz nesse período é ainda mais complicado. Por quê? Porque já não que se exigia um temor reverencial, mas, na verdade, as pessoas perderam a noção do lidar, do falar. Então, muitas vezes, a gente discute decisão judicial em mesa de bar. A gente discute decisão do Supremo Tribunal Federal em mesa de bar. Então, nós estamos vivendo um período absolutamente complicado, né? E que ser juiz é um exercício de respeito, tolerância e paciência. Por quê? Porque nós estamos hoje ainda vivendo nas dificuldades da comunicação virtual. Né? Quando começou a pandemia, em isolamento, eu abri minha agenda, eu fiz 400 lives, né? Porque eu quis servir a comunidade da forma que eu poderia fazer em um período que as pessoas precisavam ter algum tipo de conforto ou algum tipo de consolo para, inclusive, as suas frustrações. Nós estamos num período em que já não é mais tão frequente, já não é mais uma coisa tão grande, estamos retomando a pouco atividades presenciais, mas há muito a enfrentar. Por quê? Porque como juiz do trabalho, eu estou vendo a crise econômica que estamos passando, estou vendo empresas fechando, estou vendo pessoas perdendo emprego, estou vendo os extremismos
ocorrendo de empregados e de empregadores, estamos vendo novos problemas surgindo, e na seara processual, a dificuldade da inclusão digital. Porque hoje não basta você saber direito, você precisa saber esses mecanismos para poder transmitir isso, e o jurisdicionado ele precisa conseguir ter acesso ao magistrado. É por isso que nessa interface que eu tenho da magistratura e do magistério, eu convido mesmo, não é blefe, não. Mesmo que a pessoa não esteja vendo essa live, mas queira ver como é que é uma audiência na prática, como paciente, manda um direct para mim, eu mando o link da pauta. Será um prazer poder ajudar a construir esses novos parâmetros de normalidade que estamos vivendo. Perfeito. Parabéns por essa disponibilidade, né? Quem dera a gente tivesse mais juízes com essa visão. Vamos lá, para a gente daqui a pouco entrar aí no tema do futuro do direito do trabalho, como será, Dr. Pamplona por Dr. Pamplona. Dr. Pamplona por Dr. Pamplona, alguém que não veio à vida a passeio. Eu vim para servir. Eu vim uma missão. Perfeito. E a sua veia artística? Tem uma veia artística aí também? Tenho. Na verdade, a arte é que nos diferencia dos irracionais. A arte é que nos diferencia dos insensíveis, né? E nos últimos anos eu tenho buscado fomentar cada vez mais essa minha atividade artística para não enlouquecer, né? A verdade é essa. Quem acha que eu fiquei maluco e resolvi cantar, na verdade eu resolvi cantar para não ficar maluco, né? Então, eu tenho um projeto musical com queridos irmãos que eu conquistei por um carinho muito grande, que são os Crooners. Nós fazíamos apresentações de jazz, mas de repente começamos também a fazer um projeto autoral. E, mais recentemente, eu, sem acabar o trabalho do Crooners, estou desenvolvendo um outro projeto musical, gostaria de divulgar a todos e todas, chama Poesia Cantada, né? E com um parceiro musical que eu estou fazendo, inclusive a live aqui do escritório dele, né? Que ele foi meu aluno num curso que dei na Academia de Letras da Bahia, e eu tenho a minha poesia, ela está toda na internet. Eu criei blogs e disponibilizo toda a minha poesia, são mais de 1000 poemas para quem quiser conhecer. E aí, o Maguinho, que é esse meu parceiro, ele visitou lá meu blog e começou a musicar meus poemas. E, de repente, nós lançamos agora um projeto musical. São 10 canções, são 8 canções e 2 remixes, né? Chamado Poesia Cantada. Quero convidar todos para conhecer. Em qualquer plataforma de streaming vocês vão achar, no Deezer, Spotify, Google Play, Amazon. Vocês vão ver, pode falar Rodolfo Pamplona Filho, né? Ou Poesia Cantada. E aí uma coisa mais MPB, né? Então a gente canta bossa, a gente canta samba, né? É projeto autoral também, né? Com participações musicais especialíssimas. Joatan Nascimento, que para mim é o maior trompetista do país, toca Caetano, né? Rodrigo Bento, saxofonista que tocou no Jota Quest, né? Já foi Jota Quest, entre outros grandes músicos, né? Aqui da Bahia, Adelmo Chinda, Jorge Brasil, Fabinho Rocha. E eu tenho muito orgulho desse trabalho, né? E gostaria muito que as pessoas tivessem acesso, é gratuito, é só você colocar aí Poesia Cantada Rodolfo Pamplona no Google, vai aparecer na sua plataforma de preferência, né, gratuitamente essas canções. Se vocês gostarem, compartilhe com seus amigos e amigas. O Salvatore está comentando que baiano tem a arte na veia, não importa a profissão, é verdade. Bom, é isso, o baiano não nasce, freia, né? Com todas essas atividades, sendo um excelente juiz, sendo um excelente professor e com essa veia artística, de vez em quando sobra tempo para dormir? Dormir digamos assim, uma tarefa menor na minha vida, né? De vez em quando o pessoal acha estranho porque eu respondo os WhatsApp da madrugada, né? Mas eu digo, eu não consigo, recebo lá 300, 500 por dia. Deixa eu dar uma revisão geral aqui, aí eu vou despachando o pessoal, mas assim, entre meia-noite e as 5, de vez em quando eu durmo.
É isso aí, não tem nada que não seja com esforço, né? Mas fica aqui a minha satisfação e alegria desse bate-papo por trazer tanta energia, né? Além de tudo, de todo o conhecimento jurídico, essa coisa da energia que a gente sente aqui do lado de cá, e eu tenho certeza que todo mundo está assistindo, então, que está assistindo, está sentindo também. Parabéns. Vamos lá, Obrigado. vamos entrar no nosso tema, vamos Vamos tornar a lá. live um pouco mais para Vamos lá. atender aqueles que vieram pela chamada, né? Direito do trabalho nos últimos tempos, na última década, a gente pode falar que ele evoluiu ou que ele retrocedeu com tantas mudanças? Reforma trabalhista lá em É. 2017. A gente tem que perceber que, definitivamente, a frase para definir isso não é de nenhum jurista, mas de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? O direito do trabalho mudou muito. E eu não vou dizer que mudou para melhor. Né? Nós tivemos um momento econômico e político de muito prestígio às relações trabalhistas, notadamente a partir de 2002, e isso ficou bem evidente na primeira década do século XXI. Todavia, o fato é que de 2016 para cá houve uma mudança da diretriz política e em 2017, o grande marco, a Lei 10.406, a chamada reforma trabalhista, ela teve um cunho evidentemente patronal. Eu não entro nessas dicotomias de empregado versus empregador, de mortadela e coxinha, de bolsominion e esquerdopata. Não entro nesses discursos bobos que parecem um fla-flu jurídico, mas a gente precisa entender que tudo aquilo que tinha sido construído principalmente pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, parece que foi objeto de ataque, quando não de revogação com a Lei 10.406. A gente tem o fenômeno lá do trabalhador outdoor, a questão das horas in itinere, que foram construídas jurisprudencialmente, depois viraram lei, e aí passou-se a ter uma nova disciplina, né? A própria noção da ultratividade das normas coletivas, entre outros aspectos da jurisprudência do TST, que vinha construindo um novo direito do trabalho no Brasil. Bem, isso tomou um solavanco, vamos dizer assim, uma quebra de uma continuidade, né, a partir de 2017. E desde então, eu costumo dizer que o direito do trabalho passa por ataques constantemente, até mesmo de forma indireta. Quando vimos, por exemplo, a medida provisória, que depois virou o Estatuto de Liberdade Econômica, né, nas discussões sobre a função social do contrato, consideração da personalidade jurídica. Então, de certa forma, algumas questões meio direcionadas para o direito e processo do trabalho. E aí o direito do trabalho estava, eu uso essa expressão com frequência, meio escanteado. Eu que ensino em cursos preparatórios, em cursos de pós-graduação na área trabalhista, via que já não havia mais tanta predileção pelo direito e processo do trabalho como no passado. Os cursos de pós-graduação, os cursos preparatórios para o exame da ordem, a área trabalhista sempre foi a número 1. E, de repente, começou a perder esse perfil de destaque. Aí, o que acontece? Entramos na pandemia. A pandemia é um período complicado, um período improvável, que se tornou realidade. E, de repente, no primeiro momento da pandemia, passou-se a revalorizar a disciplina jurídica das relações de trabalho. Não necessariamente para proteger o trabalhador, mas pelo menos para entender o papel de protagonismo que o direito do trabalho tem. E eu costumo dizer que naquele fenômeno que é a pandemia de medidas provisórias que vivemos, a 927, 936, a 944, 945, 946, mais recentemente a 1045, 1046, né?
nós vimos como o direito do trabalho ele é importante no centro das discussões, né? Perceba, sem nenhuma apologia política, mas o atual governo da República queria desvalorizar as relações de trabalho a tal ponto que extinguiu o Ministério do Trabalho, né? E 2 anos e pouco depois, pelas circunstâncias que se queira, olha ele de volta. Então, alguma coisa precisa ser dita, pois talvez aquele desprezo, né, quase arrogante do passado não possa mais ser dito da mesma forma. Só que a gente precisa entender, meu estimado, que o direito do trabalho continua em xeque. E esse xeque é algo que precisa ser evidente, ser vigilante. Seja no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 6363, em face da MP 936, seja pelas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente a incompetência da Justiça do Trabalho, seja, e aí mais preocupante, os projetos de conversão de medida provisória em lei, notadamente a 1045. Estamos, neste momento, meu querido, perto de uma nova reforma trabalhista, para abalar novas estruturas. E é preciso entender isso. Por quê? Porque eu não sei o grau de maturidade do cidadão brasileiro ou o grau de credulidade, mas a reforma trabalhista de 2017 foi vendida na mídia como uma forma de fazer criar postos de trabalho. E nós só tivemos precarização e não postos de trabalho novos. Nós tivemos um decréscimo da quantidade de trabalhadores e empresas quebrando. Esse discurso volta à baila, num argumento Sessão da Tarde, leia-se, eu já vi este filme, né? Agora com a conversão da 1045. Então, é algo que a sociedade, querendo, deve se mobilizar. O problema é perceber se a sociedade quer, de fato, ou só quer falar, né? Para puxar uma analogia de um momento lamentável que estamos vivendo nessa semana, é só imaginar a ideia do Afeganistão, né? Porque não temos a menor dúvida que há hoje, pela divulgação, pela mídia, ataques terríveis aos direitos humanos, notadamente na proteção à mulher. Mas perceba, durante anos, nós tivemos um país invadindo outro. E que o exército desse país, né, esse país estava gastando tributos, colocando os seus cidadãos em outro país. E aí o atual governo dos Estados Unidos decide retirar. E aí a gente fica pensando, vem cá, agora nós temos que temos uma força militar supranacional para garantir os direitos humanos, é isso? Os Estados Unidos são isso? É papel deles? Ele não tem que continuar também dos seus cidadãos? E aí o que acontece? Nós estamos vivendo uma situação terrível, porque não há quem não fique enojado, quem não fique sensibilizado, quem não fique estupefacto com o que tem sido divulgado na mídia. Mas é isso que se quer? Nunca que é isso que se quer, mas é o que se quer, que as pessoas também corram atrás dos seus direitos, combatam isso. Então, às vezes, eu gosto de fazer essa reflexão crítica. Eu me permito usar essas expressões meio irreverentes. Eu digo, eu não sou mortadela nem coxinha, mas eu não sou pamonha. Então, o que acontece? A gente vive um momento em que parece evidente que a nova, se vier mesmo, né, sabe-se lá o que vai acontecer nesse país estranho que vivemos, essa nova reforma trabalhista vai vir para precarizar ainda mais. Mas será que as pessoas
têm consciência disso? Será que as pessoas estão querendo isso? É o que é estranho dizer, porque, às vezes, quando eu falo sobre a tutela da dignidade nas relações de trabalho, eu não estou pensando só no cidadão, estou pensando nele também, só no cidadão que está lá com o meu jurisdicionado. Eu estou pensando em você, em mim, em cada um dos nossos ouvintes. E quando eu vejo as pessoas dizendo, não, isso é exagero, isso é demais, tem que flexibilizar, tem que facilitar a contratação. Bem, a escravidão foi abolida e os antigos donos de escravo pretendiam receber algum tipo de indenização, porque eles perderam seu patrimônio. É preciso complementar, enfrentar essa questão, não é mesmo? A questão é bem complexa, né? Inclusive, nessa mesma linha da flexibilização, há quem defenda, né, que a flexibilização dos direitos trabalhistas ela gera trabalho e renda. Faz algum sentido isso? Olha, só faz para quem acredita em história de carochinha, né? Na verdade, o que há nesse ponto, e é isso que eu quis dizer, as pessoas comumente dizem, olha, nós precisamos flexibilizar a rigidez das relações de trabalho, mas perceba que no conflito entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. É preciso, nesse ponto, compreender especificamente que termos leis que se estabelecem como regras para poder manter o mínimo de sobrevivência é o que faz com que possamos construir uma nova realidade. Por exemplo, quando alguém propõe tem que flexibilizar ao máximo, sem sombra de dúvida, alguém vai dizer tem que flexibilizar ao máximo. Talvez revogando a Lei Áurea, porque numa relação de escravidão, né, alguém, na verdade, vai poder ter mais liberdade econômica. Mas percebe, é isso que se quer? Então, é preciso entender qual é o preço da dignidade, ou se a dignidade não tem preço. Né? São construções que são complicadas de falar num mundo em que as pessoas vivem num debate de fla-flu mesmo, de time de futebol. Né? Olha só, não, é o meu e o seu. O meu time é o bom, o seu é ruim. E o seu time tem que morrer. E o meu time que tem que ganhar. Então, às vezes eu vejo nos meus grupos de WhatsApp, eu não sei se eu envelheci, talvez a minha barba branca faça isso, né? Mas nos grupos de WhatsApp a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com o pessoal de quarta série primária. Sabe aquela coisa assim, sabe? As pessoas jogam a dignidade da pessoa humana no lixo e dizem, não é com elas. E é muito complicado mesmo, né? Porque estabelecer as regras do jogo, estabelecer os limites de cada atuação é muito complexo mesmo, né? E falta muito se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Falta demais isso, né? A gente está numa... Sentir a dor do outro, sentir na pele, por vezes literalmente, é o que nos diferencia na construção de solidariedade e de alteridade. Quando cada um só pensa em si, aí cada um faz o que quer mesmo. E cada vez mais, né, aqueles que nos governam, eles levam para essa polarização, né? Não há interesse político de acabar com mortadela e coxinha, nós e eles, fla-flu, né? Não há nenhum interesse. Não há, porque, perceba, e quando a gente fala isso, às vezes é estranho, porque às vezes o interlocutor, né, a pessoa que nos ouve, quer dizer, mas vem cá, ele é de esquerda ou ele é de direita? Ele é mortadela ou ele é coxinha? Ele é pró-Bolsonaro ou ele é pró-PT? Gente, a gente precisa compreender que existem temas jurídicos da maior relevância
e que não dependem especificamente da coloração das pessoas. É preciso compreender essa coloração política, né, para não ser mal interpretado. É preciso entender que há temas sensíveis. A questão da liberdade de expressão é um tema sensível. A questão da transparência nas eleições é um tema sensível. A questão dos próprios limites da atuação do Supremo Tribunal Federal é um tema sensível. Agora, se eu falar que o Supremo pode exagerar, as pessoas... Opa! Esse Supremo está exagerando? Opa, então você é pró-Bolsonaro. Mas se eu disser que há também erros na outra lá, você é contra. Gente, não dá para fazer uma opinião técnica sobre alguma coisa partindo do pressuposto que eu tenho que escolher time. Time a gente joga, não sei a sua idade, meu querido Constantino, mas eu que também sou um coroa, ou sou mais coroa que você, eu posso dizer, cara, é preciso entender que a gente escolhia time de futebol de botão, né? Ou naquela época que a gente era menino, né? Mas jogar time para decisão é um negócio estranho, né? Eu acho que vai além da questão jurídica, né? Essa questão, a gente precisava conseguir evoluir para entender que existe vida além do lado de lá e do lado de cá, né? Enquanto a gente ficar preso nessas amarras do lado de cá ou do lado de lá, até na questão política, na questão de evoluir enquanto sociedade, a gente acaba não saindo do lugar, né? É bem difícil isso. Isso acaba, por certas vezes, trazendo um desânimo, mas nós que somos formadores de opinião, não podemos de forma nenhuma deixar a peteca cair, né? Eu costumo dizer, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Porque as pessoas cansam. Eu digo, nossa missão é não deixar a água acabar. Perfeito. O senhor vinha falando da questão de tanta medida provisória, citou várias medidas provisórias, da suspensão do contrato e tantas outras. Agora a gente tem no Congresso essa questão da mini-reforma, 1045, quer dizer, vai criar um trabalhador que só tem direito a vale-transporte e a uma bolsa. Quer dizer, é complexo demais. Mas a pergunta vai além disso. Para quem está nos assistindo como um pequeno empresário, ou até alguns empresários, o próprio advogado, assim, a segurança jurídica para aplicar essas medidas provisórias que regulam essas questões trabalhistas? A gente pode dizer que há segurança jurídica para isso? Olha, eu vejo, eu estou na magistratura há 26 anos e eu falo com liberdade que eu estou vendo um fenômeno interessante com os novos juízes, sabe? Os juízes que entraram, foram meus alunos e agora são meus colegas. Eu noto que, a depender do olhar, eles parecem mais conservadores do que os juízes da minha geração ou um pouco depois de mim. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão cansadas de insegurança jurídica. A gente tem... eu fiz até um post essa semana, na segunda-feira, com o Danilo Gaspar e Luciano Martinez. A gente faz sempre um post por dia de algum tema polêmico. E aí eu quis perguntar, por quê? Por que a resposta do jurista básica parece ser sempre depende? Por quê? Aí temos dois elementos. Um é a questão da insegurança jurídica. Esta noção de insegurança é terrível. Mas, na verdade, aí eu protegendo ou defendendo o profissional do direito, é plenamente justificado esse depende. Por quê? Porque as pessoas querem uma resposta única para questões que podem ter a maior diferença de fato. Ou seja, o jurista preparado, ele vai dizer depende, não depende porque ele não sabe a matéria, depende em função das múltiplas variáveis que qualquer situação gera. E é justamente isso por causa da insegurança jurídica. A priori, nós temos que... Essa é uma regra de hermenêutica básica. Você tem uma norma emanada dentro do devido processo legislativo, seja uma lei, nas suas modalidades, mais lei ordinária, complementar, o que seja,
seja uma medida provisória, há uma presunção de constitucionalidade. O fato do Brasil ter adotado um sistema estranho que tem controle concentrado pelo Supremo, mas tem controle difuso por cada magistrado, faz com que cada um, e no passado, quem nunca comeu mel, nunca come se lambuza, né? No passado nós tínhamos uma tendência a achar tudo inconstitucional, qualquer coisa inconstitucional. Aí o indivíduo fala qualquer coisa. Temos uma Constituição tão abrangente que aí as pessoas começam a querer falar que qualquer questão que suscitar vai ter um aspecto de inconstitucionalidade. Para um pouco. É preciso respirar. Há que se construir um determinado modelo político, independentemente de direita ou de esquerda, independentemente dessas dicotomias, em que uma norma emanada ela tem uma presunção de constitucionalidade e se há realmente algo, e ninguém pode se afastar, se há de pronto um cheiro de inconstitucionalidade, que se denuncie imediatamente, que politicamente se faça isso, que se acione o Supremo Tribunal Federal, que haja algum tipo de... Por quê? Porque nós ficamos hoje, para falar de inconstitucionalidade, como se fosse, sabe, como a expressão do professor Lênin Streck gosta, uma cachanga real, né? Sabe? A gente fica tirando o ás na manga da inconstitucionalidade. Acho que direito é sério demais para virar brincadeira de moleque, sabe? Perfeito, é isso aí. Falando da medida provisória, uma coisa que me chamou bastante atenção, e aí é importante a sua opinião aí como conhecedor que é do direito. A medida provisória 10.045, que ainda está lá no Congresso, ela restringe o acesso à justiça gratuita. Em geral, ela não restringe o acesso só na esfera trabalhista. Existe alguma justificativa técnica para que a gente restrinja a justiça gratuita, para regular os processos, para trazer equilíbrio, ou é realmente para impedir o acesso ao judiciário? Olha, eu vou dar uma resposta bem completa sobre isso, porque é um tema que é objeto das minhas reflexões. Nós precisamos saber qual é o modelo de acesso à jurisdição que se quer no Brasil. Se quer uma mais ampla forma de acesso à jurisdição, na ideia do princípio da indeclinabilidade do Poder Judiciário, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ou se quer algo de uma justiça que seja somente para quem tem a capacidade econômica para responder. Essa é a primeira premissa. Por quê? Porque o que é que nós estamos vendo na 1045, né? Nessa ideia dessa discussão? Aí, por isso que eu digo que tem que dar uma resposta ampla. Porque na reforma trabalhista, colocaram para o sistema trabalhista um sistema de gratuidade judiciário de acesso tão restritivo que se tornou pior do que do CPC de 2015. Ou seja, a Justiça do Trabalho, que teoricamente era uma justiça para o acesso ao cidadão, muitas vezes em função de um justo postulante pessoal, né? De repente se tornou mais gravosa em termos de gratuidade judiciária do que a justiça comum. E isso é objeto, inclusive, de uma ação direta de inconstitucionalidade que já teve votos, mas ainda não chegou ao seu termo no julgamento. E, de repente, isso que está lá, alguém tira uma caxanga real. Opa, era porque na justiça comum nós tínhamos uma restrição menor? Então agora, já que era assim, vamos botar para todo mundo e termos maiores restrições de acesso ao judiciário. Opa, então, na verdade, combateu-se a doença matando o paciente, em vez de tratar do vírus. Tem outro absurdo na minha visão. Ela tem a previsão da proibição aos juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais
firmados entre empresas e empregados. Também a pergunta vai no mesmo sentido, na mesma linha. Qual é o sentido de tirar esse poder do juiz? Esse aqui é um dos pontos que eu acho que precisa ser melhor trabalhado. E aí nós estamos vivendo o período das construções e das fake news. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque uma transação extrajudicial, uma homologação de transação extrajudicial, é uma homologação de um negócio jurídico na modalidade de transação. Ou seja, que tem concessões recíprocas, em que alguém estabelece um determinado benefício porque está recebendo um outro. Vamos dizer uma expressão bem matemática, há uma equação econômica que é estabelecida numa transação. E aí o que acontece? Aí, vamos dizer assim, mais um ponto, e eu não tenho o menor problema em fazer essa crítica ou autocrítica à Justiça do Trabalho. O que acontecia? Fazia-se acordos extrajudiciais, ou mesmo acordos judiciais, e o juiz queria se imiscuir na vontade das partes. E aí dizia, não, eu só homologo esta e não homologo esta. O acordo como um todo, nós temos concessões em função de determinadas benefícios. Você só homologa na parte dos benefícios e não das concessões, tem alguma coisa errada. Então, o que acontece? Do ponto de vista do direito civil, mais roots mesmo. Ainda no Código Civil 16, 2002, não tem diferença, só mudou da parte de obrigações para a parte de contratos. Então, a transação tem que ser compreendida como um todo. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que o juiz do trabalho, o juiz estadual, o juiz federal, numa conciliação, numa transação, se considerar que viola direitos fundamentais, direitos irrenunciáveis, o juiz deve negar a homologação. Negar. E fundamentadamente dizer isso aqui é um absurdo por causa disso, disso, disso aqui. Nega. Agora, se o indivíduo diz eu homologo só essa e não, ele deixou de ser juiz e passou a ser advogado da parte. E aí um grande advogado, amigo meu, diz o seguinte, não há melhor advogado do mundo do que um juiz que acha que você tem razão. Por quê? Porque aí fica muito fácil, não é? Então, parece-me, e eu vou dizer, me perdoe, meu estimado Constantino, esse ponto só é ruim porque é mal redigido. Porque os indivíduos lá da assessoria devem ter sérios problemas de português. Mas a ideia em si não é ruim. Por quê? Porque ela evita um abuso que constantemente ocorre. Agora, dentro desse período, e aí, digamos assim, de uma nova reforma, uma mini-reforma trabalhista inserida na medida provisória, é claro que dá vontade de esculhambar com tudo. A ideia não era ruim, mas foi muito mal disciplinada na positivação proposta. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. A provocação foi exatamente a resposta, me agrada e muito. É exatamente a sua colocação. Só para dar quer ver? Só para fazer uma autocrítica, mais ou menos, também no meu dia a dia como juiz do trabalho, eu não consigo entender, gente. Talvez seja a minha base de direito civil. Os meus colegas juízes querem se arvorar e dizer quanto é a cláusula penal de um acordo. Eu digo, meu Deus do céu, cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. O juiz pode, inclusive, dizer, aqui eu costumo fazer de tanto, assim, tanto. Agora, mas quem decide são as partes. E as partes estão acompanhadas por profissionais do direito, por advogados que têm toda uma responsabilidade também, inclusive profissional ética. Não é possível que a gente vá, como juiz, querer se arvorar a ser censor de advogado.
Ora, o advogado está lá atuando, está lá instruindo. Talvez ele tenha conseguido nisso diminuir a cláusula penal normal. Por quê? Porque ele está de olho naquela circunstância para conseguir um acordo melhor, ou nesse ponto, dizer assim, olha, mas se tiver, às vezes... E é uma questão de uma estratégia que o juiz não pode se excluir. Eu digo com absoluta liberdade, conheço advogados que fazem o acordo de olho na cláusula penal. Por quê? Porque sabe que essa empresa é inadimplente, mas quer evitar o quê? Todo o sistema recursal, toda a quantificação. Ali eu já tenho um título executivo direto. Então, quer dizer, a pessoa quer se arvorar a palmatória do universo. Poxa, precisar com uma compreensão mais ampla. Vamos lá. Caracas, quem dera suas palavras fossem ouvidas por muitos dos juízes com os quais eu já fiz audiência na vida. Nesses quase 30... O ano que vem eu completo 30 anos de advocacia. Então, quem dera essas palavras fizessem eco na cabeça de alguns juízes. É isso. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Lauro de Campos, que está aqui prestigiando. Já falou aí da minha nova tarefa. Eu virei pai de 5 cachorros. Agora estou com uma matilha aqui. Quero mandar um beijo para minha amiga Rita, que está aí participando também aqui da live. Está aqui do ladinho também. Muito bem. O Lauro é um querido, né? O Lauro é uma figura, gente muito boa. A gente foi contemporâneo, porque tanto eu quanto ele fomos servidores do falecido Valentim Carrion, que era uma figura raríssima, né? Assim, posso falar assim, eu era fã dele, doido de pedra. Então a gente ficava assim, ligado para poder conseguir fazer todas as coisas que ele passava para a gente. Talvez eu tenha parado de dormir por causa do Carrion, quem sabe, né? O Lauro é um querido amigo. Vamos lá. Há quem defenda também que para um direito do trabalho moderno, a gente precisa de menos regulação e interferência estatal. É uma opção política. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, na verdade, aí é realmente dentro de uma visão sobre o modelo de Estado que se quer. Esse tipo de decisão, aí é uma decisão de política pública, ou seja, se nós temos uma visão mais estatizante ou mais liberal no sentido original da palavra. Eu confesso a você, meu querido, que de tanto, é claro que saber a opinião de um juiz do trabalho sobre as relações de trabalho, muitas vezes é querer saber a opinião de um médico de UTI sobre a saúde pública. Então, eu vejo, na verdade, tudo estourando lá. Então, e vejo as situações de descumprimento ou de práticas não recomendadas de empregadores, mas de empregado. Então, nesse ponto, é algo que a gente também precisa combater, a litigância de má-fé de determinados empregados, mas também ter a mão pesada em determinados clientes da casa que descumprem de forma contumaz a legislação trabalhista. Então, é preciso, parece-me, dentro do modelo tradicional brasileiro, que a gente tem ainda uma dependência de uma regulamentação estatal. Sabe? Eu não tenho nenhuma antipatia quanto à maior autonomia da vontade. Eu não tenho problemas, e quando a gente pensa nos chamados autos empregados, num campo de negociação mais ampla, porque aí nós temos alguém que é destinatário da cobiça de headhunters, né? Pessoas que negociam fringe benefits, stock options, leave garden. As pessoas saem até do português, né? Dentro desse campo. Mas para o trabalhador subordinado, tradicionalmente, a lei liberta. A lei liberta. A lei garante a sua emancipação. Então, eu tenho com maior liberdade quanto a isso. Fizeram uma pergunta, vou aqui só para dar um pitaco pessoal aqui, né? Perguntou se homologa um acordo de cláusula penal de 99%. Sem nenhum problema, porque o acordo, quem deve estabelecer a cláusula penal são as partes.
Se a parte contrária aceita, quem sou eu para fazer algo em sentido contrário? Homologo de 1% e homologo de 99%, sem nenhum problema. Não homologo acima de 100% por uma circunstância de uma previsão legal específica do Código Civil, que diz que quando você tem uma cláusula penal equivalente, ela se torna, nesse ponto, uma substituição. Então, a priori, eu não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Mas por quê? Porque eu não imponho. Quem escolhe são as partes. E as partes querem fazer 10, 20, 30, 50, 100, 90, pode fazer quanto quiser. Eu digo, por exemplo, lá na gloriosa 32ª Vara do Trabalho de Salvador, a média é de 50%. Mas no Juizado do Consumidor aqui em Salvador, a média é de 10%. Mas eu não imponho nada. Eu digo para o pessoal fazer o que pode fazer. Perfeito. Queria até aproveitar, o Custódio fez um comentário aí que ele tem 63 anos e está no 9º semestre de Direito. Queria aproveitar, olha, Custódio, parabéns eu não a sei ele. de que estado você é, mas manda uma mensagem para mim aí no Instagram e quando eu for na sua cidade eu vou lhe dar um livro para estimular você a estudar cada vez mais. Eu queria aproveitar essa deixa e a live da semana que vem, no dia 25/8, é com o delegado Judson Barros, que é do Acre, e ele começou a estudar para o concurso depois dos 50 e assumiu como delegado, acho que é os 55 ou 52, a gente vai confirmar isso. E a história dele é bastante interessante. Ele disse que ele passou no concurso aos 45 do segundo tempo. É a live da semana que vem. A gente está quase chegando ao final, mas vamos lá. E a questão sindical? Como é que a gente insere a questão sindical para ter um direito do trabalho equilibrado? Porque sindicato forte, na minha visão, não é sinônimo de relações fracas, né? Não, a gente precisa efetivamente superar preconceitos para entender o papel de protagonismo que as entidades sindicais têm de ter na tutela dos trabalhadores. E isso, para mim, e só para entender aqui, olha, como isso pode ser interessante para quem está muito fechado no fla-flu jurídico, a pessoa vai dar um nó na cabeça. Eu não tenho o menor problema com a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que o negociado seja pela entidade sindical respeitada, ou seja, não é um fantasma sindical, não é um pelego, não, são sindicatos que estão negociando efetivamente, pensando no benefício da categoria, e eu sempre prestigiei a autonomia coletiva da vontade. Essa é uma construção do direito europeu continental que foi incorporada no Brasil e as nossas construções normativas sempre prestigiaram a autonomia coletiva da vontade. Eu não sou babá de empregado ou de empregador. Eu sou juiz para dizer qual é o direito aplicável. E se o direito aplicável foi construído de forma autônoma pelos próprios interlocutores sociais empregados pelo sindicato e empregadores, é esse o direito que deve ser aplicado. Perfeito. Como que a gente pode projetar o direito do trabalho para os próximos 20 anos ou para os próximos anos, sofrendo tantos ataques? Por que o direito do trabalho sofre tanto ataque? E como é que a gente projeta? Como é que a gente consegue enxergar? Qual que é a visão desse direito do trabalho do futuro? Bem, o que eu posso lhe dizer com absoluta liberdade é que o único direito verdadeiramente inalienável, irrenunciável, indisponível é o direito de ter esperança. E a gente precisa ter esperança, né, de um sistema trabalhista que seja digno. Nós não podemos, eu digo assim, o professor Constantino me chamou para uma live, ele chamou Rodolfo Pamplona, não chamou Mãe Diná. Mãe Diná não sabe como é que vai ser o futuro. Mas o que eu posso lhe dizer é que, independente de qual seja o futuro, enquanto eu estiver aqui, estarei lutando. Perfeito. Bom, estamos, infelizmente, chegando ao final. Eu sei que seu tempo é corrido, não vou ocupar mais do que é o nosso combinado de 1 hora. Qual que é a sua mensagem para o momento atual? E aí não fica restrito à questão jurídica. Ou pode ser jurídica também. Aí a liberdade poética é sua. A minha mensagem para todos que estão nos acompanhando neste momento
né, a nossos amigos e amigas, é dizer, olha, continue estudando. Eu vi aqui o nosso colega aí que está no nono semestre de Direito. Eu tenho muito orgulho de você, meu colega, que eu ainda nem conheço, né? Mas eu quero dizer que a gente tem que acreditar no estudo, acreditar que o estudo emancipa, acreditar que o estudo liberta e, nesse ponto, continuar lutando, sabe? A gente não sabe como vai ser o caminho, porque o caminho não existe. O caminho se faz caminhando e aí a gente vai caminhar junto. E quero dizer a todos e todas que podem contar com esse caminhante ao seu lado para que vocês possam buscar e combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Muito bem. Eu queria lhe agradecer. Eu procuro sempre dedicar o programa, oferecer o programa a alguém. E eu queria, com a sua permissão, oferecer o programa para o povo do Afeganistão, para que eles consigam encontrar um caminho, uma saída, para que eles tenham os direitos respeitados, principalmente as mulheres afegãs, para que elas consigam ter o mínimo de dignidade nesse momento que eles estão passando num retrocesso aí de 20 anos, e aí sem discutir a questão local. Estou falando só na questão da dignidade, na questão do respeito ao ser humano. Então, eu queria dedicar o programa ao povo afegão. E eu subscrevo essa dedicatória na esperança de que possamos ter dias melhores. Por quê? Porque não há noite que dure que não seja seguida de um amanhecer. Muito bem. Queridos, todos que nos acompanharam, todos que passaram por aqui, o meu e o do Dr. Pamplona já me apoderando aí da palavra, o nosso muito obrigado. Se cuidem, força, foco, fé, esperança, sigam em frente, levante a cabeça, olhe para frente e vamos lá. A gente veio ao mundo para ser feliz. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Minha gratidão eterna, Dr. Pamplona. Muito obrigado. Fiquem com Deus.